meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de história, tá bom? Lá nas páginas 16 a 19, tá bom? Nós iremos continuar vendo as culturas indígenas, fazer correção da nossa última atividade, tá bom? E ver mais uma atividade para que seja feita por você aí em casa, tá bom? Então vamos lá? Vamos? Então, meus amores, dando continuidade aqui aos nossos estudos de história, nós corrigiremos, tá bom? A nossa atividade da página 16 e da página 17, tá bom? Então aqui, ó, página 16, nós temos, lembrando que aqui o nosso assunto é de norte a sul do Brasil, falando da cultura indígena, né? Dos povos indígenas. Então, nós temos aqui, ó, a primeira questão era para você fazer o quê? Marcar verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Marque com V as sentenças verdadeiras e com F as falsas. Os Munduruku vivem hoje no estado do Mato Grosso. Está afirmando que os Mundurucus vivem no estado do Mato Grosso? Verdadeiro ou falso? Falso. Os Mundurucus vivem aonde? Vamos voltar aqui, ó. Os Mundurucus vivem hoje no estado do Pará e Amazonas, tá bom? Então, está bem aqui na nossa aula, tá bom? De cima, qualquer dúvida é só voltar e olhar. Vamos lá, próxima afirmativa. Os Mundurucus deixaram suas terras porque queriam mudar seus costumes. E aí, eles mudaram porque queriam ou porque foram obrigados a sair dos seus lugares de origem e ir para outro lugar, hein? Porque eles queriam usar as terras dos Mundurucus para outra atividade, tá bom? Então, verdadeiro ou falso? Acertou quem disse que é falso. Eles não saíram porque quiseram, eles foram obrigados a sair das suas terras. Os Munduruku tiveram suas terras invadidas por pessoas que desejavam extrair o látex. Verdadeiro ou falso? Acertou quem disse verdadeiro, isso mesmo. Os Mundurukus, como a gente acabou de comentar na afirmação anterior, saíram de suas terras contra a sua vontade, tá? Porque suas terras foram invadidas, porque lá eles tinham muitas seringueiras, que é aquela árvore, né? Que quando a pessoa corta o seu tronco, faz um corte, um pequeno corte no seu tronco, ela começa a sair de dentro dela como se fosse um leite, mas não é um leite, é um látex. E esse látex serve para produzir a borracha. E quando eles viram que eles tinham isso nas terras deles, eles expulsaram os Mundurucus de suas terras, em busca desse látex, tá? Extrair esse látex. Os Chavantes tiveram suas terras invadidas para dar lugar à prática da agricultura e da pecuária. Acertou quem disse que é verdadeiro. Os Chavantes tiveram sim suas terras invadidas para dar lugar às práticas da agricultura e da pecuária. Tá? Os povos indígenas encontram-se hoje em todos os estados do Brasil? Sim, aqui o nosso país, ele já teve muitos indígenas. Hoje ainda tem, espalhado por todos os estados brasileiros. Comparado ao que tinha lá no comecinho de quando os portugueses aqui chegaram, tem bem pouco, tá? Mas nós ainda temos povos indígenas espalhados por todo o Brasil, por todos os estados do Brasil. Então, acertou quem disse que é verdadeiro. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Isso mesmo. Segunda questão. Observe a imagem e responda ao que se pede.
a imagem da construção da usina hidrelétrica de Belo Horizonte, localizada no estado do Pará. Afetou o modo de vida dos indígenas e trouxe mudança na flora e na fauna da região. Vitória do Xingu, no Pará, em 2014, tá? Então, aqui, ó, a imagem, ó, tá? Do lugar onde ele foi devastado, tá certo? Para ser construída uma usina hidrelétrica. O que pergunta? Como o desmatamento dessa área pode afetar o dia a dia dos mundurucus? Hein? Que foi que você colocou, tá? O desmatamento em si, ele pode afetar a vida de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que more perto, que more nessa região. E nesse caso, quem morava, né, aí no Pará, nesse local onde foi desmatado, tá bom? Onde foi tirado toda a vegetação, onde foi tirado todos os animais, ou seja, foi afetada a fauna e a flora, tá? Afetou aí o povo que vivia aí, eram os mundurucus. Então, como isso pode afetar? A gente sabe que os indígenas vivem de quê? Vivem da caça, vivem da pesca, né? Se eles sentem alguma coisa, eles se tratam com remédios, o quê? A medicina deles é natural, eles se tratam com vegetais, com folhas que são consideradas medicinais, né? Então, se foi destruída a fauna e a flora, ou seja, foi tirado toda a vegetação e todos os animais, o que é que eles vão caçar? Se os animais foram destruídos, o que é que eles vão plantar e onde eles vão plantar e onde está toda a plantação que eles fizeram, se tudo foi devastado, né? Então, eles foram bastante prejudicados, com certeza, o seu modo de vida, né? Onde eles vão caçar, né? O que eles plantaram, como eles vão colher se foi tudo devastado. Então, a gente chega à conclusão que eles foram bastante afetados e prejudicados, né, gente? Sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. A próxima atividade aqui, ó, é sobre onde moram os indígenas e sobre os indígenas que vivem na cidade, tá? Então, pede pra gente enumerar os acontecimentos na ordem que aconteceram, em que ocorreram, tá? Quem ocorreu primeiro, tá? Então, com o passar do tempo, os indígenas foram perseguidos e suas terras foram devastadas. Esse é o primeiro acontecimento? Não, né? No passado, a maioria dos indígenas moravam em áreas de floresta, próximas a rios, lagos, onde caçavam, pescavam, cultivavam e coletavam seus alimentos. Com certeza, acertou quem disse que aqui é o número 1. Depois vem o quê? Né? Depois desse passado que eles viviam, em lugares que eles podiam caçar, pescar, próximo a rios. Muitos indígenas se mudaram para outros lugares? Não, né? Com o passar do tempo, os indígenas foram perseguidos e suas terras foram devastadas, porque eles não saíram de suas terras porque quiseram, saíram obrigados. Então, acertou quem colocou 2 aí nessa opção. E por último, sobrou 3, né? Muitos indígenas se mudaram para outros lugares. Alguns foram morar nas grandes cidades. Não porque quiseram, mas porque foram obrigados por várias situações que os tiraram e o fizeram sair de suas terras. Então, acertou quem colocou aqui o número 3, tá bom? Então, gente, segunda questão. Leia o texto sobre os Pancararu que moram em São Paulo e em Pernambuco. Depois responda as questões. Um sistema de trocas é estabelecido entre a cidade e a aldeia. Desta recebem, por exemplo, frutas da época, castanha de caju, ervas e artefatos utilizados nas curas, doces de frutas, feijão, farinha. Em contrapartida, da cidade são enviadas roupas, bens de consumo, equipamentos eletrônicos, tais como televisão e aparelhos de som.
Essas trocas são muito recorrentes entre os membros da família e entre os amigos mais próximos. Qual é o assunto principal do texto? Hein? De que está tratando o texto? Sobre a vida, né? E sobre a troca de quem? Dos indígenas, dos pancararus, dos que vivem na aldeia e dos que vivem na cidade. Então, qual é o assunto principal? A vida, né, dos indígenas que vivem nas aldeias e na cidade. A troca que eles fazem. Uns conseguem alguns artefatos para um e o outro também dá em troca, tá? Quem está na cidade leva o que tem na cidade para a aldeia. O que está na aldeia também dá para o que está na cidade artefatos daquilo que ainda existe lá na aldeia, tá bom? O que os pancararu nas aldeias em Pernambuco enviam para os amigos e familiares que moram em São Paulo? E o que recebem deles? Aí a gente volta bem aqui, né? Quem mora na cidade recebe o quê? Fruta da época, castanha de caju, ervas e artefatos utilizados nas curas, doces, feijão e farinha. Quem mora na cidade envia o quê para quem está lá nas aldeias? Roupas, bens de consumo, equipamentos eletrônicos, né, como televisão, aparelho de som, tá? Então, é essa a resposta da letra B. O que é que eles trocam, tá? Então, gente, essa foi a nossa correção da página 16 e 17. Agora, a gente vai para as páginas 18 e 19, que nada mais é do que mais uma atividade de revisão, tá bom? Onde a gente vai revisar, a gente corrigindo a atividade já revisou muita coisa. Os povos indígenas possuem diversas culturas e costumes. Os povos indígenas, eles são muitos. Existem muitos tipos de povos indígenas. Cada um vive do seu jeito na sua comunidade, na sua aldeia, tá bom? Na sua tribo. Cada um tem uma maneira de falar, cada um tem uma maneira de se relacionar, tá bom? Cada um na aldeia tem sua função. Então, os povos indígenas, eles são muitos, eles são bem variados, tá? As narrativas indígenas são importantes para a preservação da identidade dos povos, ou seja, as histórias indígenas são importantíssimas, porque os novos indígenas que vão nascendo, tá? As gerações mais novas vão aprendendo de sua cultura através das narrações, das contações das histórias antigas pelos povos mais antigos. Então, isso é de fundamental importância para a preservação da identidade dos povos, porque os mais novos, eles vão conhecer a sua história, a história do seu povo. Hoje os indígenas vivem em todas as regiões do Brasil e exercem diversas profissões. Hoje os indígenas já estudam em escolas de não indígenas ou em escolas indígenas mesmo. Já conseguem se formar em várias profissões, conseguem servir as suas aldeias naquilo que eles precisam, tá? Com as suas diversas profissões, naquilo que eles conseguem se formar, conseguem se instruir, tá? E eles conseguem também servir o seu povo. E os indígenas estão espalhados por todas as regiões do Brasil, tá? Existem povos indígenas, tá certo? É certo que em um número bem menor do que existia antes, mas ainda existem muitos grupos indígenas, muitas espécies de povos indígenas ainda vivendo nas nossas regiões brasileiras. Então, a partir disso, você vai responder a atividade, tá bom? Dessas duas páginas, 18 e 19, tá certo? Então, aqui, você vai responder e ver o que a atividade está lhe propondo, tá? Na primeira questão, é para você elaborar um texto sobre ser criança a partir das coisas que você faz no seu cotidiano. Aqui, por exemplo, os povos indígenas,
Eles têm o seu jeito de ser, a sua cultura, né? Como as crianças brincam na sua cultura. E aí, diz que uma criança, ser uma criança nessa aldeia indígena aqui, ó, Unicuim, é saber andar na mata sem se perder, é ser batizada com o genipapo e se pintar de urucum, é comer mingau de banana, o mani mutsa logo pela manhã, é ouvir de longe quando tem anta, paca ou outro bicho chegando, é conhecer o canto das aves e os avisos que elas anunciam, é aprender com os pais, os tios, os avós, coisas da nossa cultura, é ter ouvidos atentos para as histórias dos mais velhos. Isso é ser criança na aldeia dos Unicuim. E mais embaixo pede para você seguir o roteiro de ser uma criança Unicuim e elaborar um texto sobre ser criança a partir das coisas que você faz no seu cotidiano, no seu dia a dia. Lá aqui nesse texto ele colocou, né, vários pontos do que é ser criança na aldeia Unicuim. E você, no seu dia a dia, o que é ser criança? O que você faz? É isso que você vai escrever aí. E na segunda, você vai utilizar o espaço reservado no seu livro, tá? No seu livro impresso, para elaborar uma breve história em quadrinhos. Olha que legal, muito legal isso aqui. Você vai elaborar uma história em quadrinhos sobre as atividades cotidianas de uma criança indígena de sua idade. Uma criança de sua idade na aldeia, o que ela faz? Você vai elaborar uma história em quadrinhos, tá? Aí tem vários pontos aqui embaixo que você vai ler para poder fazer a sua história em quadrinho bem criativa, bem bonita, tá certo? Lembrando que a história em quadrinhos é em quadrinhos. E você tem que desenhar e também escrever naqueles balãozinhos das falas, tá bom? Então, gente, essa é a nossa atividade de história de hoje, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau!